qual a importância desse momento que nós estamos vivendo, a importância das pessoas. Hoje eu já mencionei essa frase aqui, mas é uma frase que eu vou usar muito daqui para frente, é que a crise tem um remédio, chama-se conhecimento, né? E o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento para principalmente aquele pequeno e médio empresário que vive muito solitário, né? O pequeno empresário, ele vive no mundo, no pequeno mundo dele, tem dificuldade de contato, tem tudo isso. Então, como é que a gente ajuda esse empresário nesse momento na gestão das pessoas, como a importância das pessoas? Pode se apresentar, eu já falei um pouco de você, mas pode se apresentar, falar sobre a sua consultoria e falar aí sobre as pessoas. E é um prazer muito grande tê-la aqui com a gente. Eu já disse que você é uma antiga, não vamos dizer que é velha, né? Uma antiga companheira de trabalho, professora na Universidade do Varejo, minha companheira de Nova York, professora também da Universidade da Fundação Getúlio Vargas. A Mônica é mestra em gestão, em sistema de gestão pela UF, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é uma das melhores profissionais de recursos humanos que eu conheço. Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Varejo. Joedir, olha, muito obrigada por todas essas palavras. O nosso amor só cresce e admiração, né? Obrigada pelo convite. Muito boa noite para toda essa audiência maravilhosa. Eu acompanho semanalmente aí o seu Papo de Gestão. E, realmente, os desafios em relação à gestão de pessoas, eles crescem um pouquinho num momento como esse, como nós estamos vivendo, né? Até porque cada pessoa reage de uma forma diferente a tudo isso que está acontecendo. Eu trabalho direto com os empresários, né? Atuo pelo Sebrae também, e nós temos acompanhado uma diversidade de reações, né? Agora, você falou uma grande verdade: o conhecimento é o remédio para tudo. E, principalmente, o autoconhecimento, a autopercepção, né? O que eu preciso desenvolver agora nesse mundo que está tão volátil, tão rápido, tão diversificado? Que habilidades eu preciso ter para estar sempre reagindo bem ao que a empresa precisa, ao que os meus funcionários exigem, ao que o cliente veio buscar, né, na minha empresa. Então, o que eu tenho acompanhado muito é essa preocupação da pessoa conseguir se desenvolver a ponto de conseguir acompanhar bem a tudo isso que está acontecendo com a gente, com todos nós, né? Como nós costumamos dizer, nós não estamos no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade, que está afetando de forma diferente a cada um de nós. E o conhecimento só vem a agregar, e eu vejo o quanto você compartilha aqui e contribui. Eu diria assim, que seria pelo menos 3 grandes competências que a gente tem que ficar olhando, né, para conseguir passar bem por essa fase. A primeira delas, na minha opinião, Joedir, é a gente desenvolver cada vez mais a nossa resiliência, né? No sentido de não tem mais eu sou assim, eu faço gestão desse jeito, o meu jeito de liderar os meus colaboradores é esse. Acho que isso tudo mudou, né? E está mudando a cada dia. A forma de lidar com as pessoas, a forma de reagir a todos os acontecimentos, isso está sendo muito diverso. Então, eu preparei pelo menos 3 pontos aqui para trazer para a nossa audiência, para a gente poder discutir sobre isso. E o primeiro é esse: como ser resiliente, né? Que não basta mais ser aquele igual o bambu que enverga, mas não quebra, né? Não basta, a gente agora tem que conseguir fazer movimentos que vão mais para uma árvore da felicidade que é cheia de curvas do que um bambu que é reto demais, né? E essa resiliência ela tem que trazer para a gente um crescimento. Então, um termo que a gente tem usado bastante com os empresários e com o desenvolvimento
das equipes é isso, é desenvolver a resiliência de forma a você se tornar um antifrágil, aquele cara que sai melhor da crise do que entrou. Então, aprender com aquilo, ganhar outras competências, ganhar outros aprendizados e se estimular a buscar novas saídas. Essa seria aí o primeiro e já segundo ponto, né? A resiliência e o desenvolvimento da competência antifrágil. E o terceiro, para fechar aí os 3 pontos e nós começarmos a nossa troca de ideias sobre isso, é a adaptabilidade genuína, né? Porque é muito comum as pessoas falarem assim, não, eu sou fácil de me adaptar, não, é de acordo com a situação, até para quando a pessoa quer entrar numa empresa ou quando um empresário quer diversificar o negócio dele, ele vem também com essa percepção, não, eu vou me adaptar, não é isso que está precisando agora, é isso que dá dinheiro, eu vou fazer, eu vou me adaptar. Mas quando eu coloco a palavra genuína, né, adaptabilidade genuína, que é você, de verdade, procurar caminhos que vão combinar com os seus valores e que você vai se sentir genuinamente adaptado para uma nova realidade, em vez de ficar com aquele sentimento saudoso, ah, mas não era assim, ah, mas as pessoas eram mais fáceis, ah, mas o comércio... Agora não tem jeito, mudou e nós precisamos estar prontos para essa nova realidade de uma forma genuína. Então, eu traria aqui esses 3 pontos para a gente falar da resiliência no sentido de realmente se adaptar, não ser mais um bambu que enverga, mas não quebra, e sim uma árvore da felicidade que vai fazer os movimentos que forem necessários em busca das soluções. Tornar cada vez mais antifrágil, mais forte com as experiências que a gente vive e ter a adaptabilidade genuína para encarar todas as situações de uma forma mais tranquila, mais produtiva, né? Para a empresa, para você, para a sua equipe, para todo mundo. E somar esses potenciais todos, né? Integrar as pessoas, dar importância para essa divergência, para essa diversidade de conhecimentos. As diferentes visões, elas sempre vão somar. E como agora a gente não sabe mais qual é a resposta certa de nada, como você mesmo diz, né? Nós vamos precisar construir juntos essas novas respostas, esses novos caminhos. Quanto mais visões diferentes, acho que mais rica vai ser o caminho que a gente vai construir. Muito bem, Mônica. Então, ser resiliente, ser antifrágil, desenvolver uma antifrágil e adaptar essas novas circunstâncias. Eu ontem eu estava conversando com você, fiz uma live contigo, e eu estava mencionando que eu criei uma metáfora. Eu acho que o seu público ontem viu a minha metáfora, eu vou falar hoje de novo para o novo público, né? Eu fiz uma metáfora entre gestão e o futebol. Vou até escrever um artigo sobre isso. O futebol, a essência do futebol é o gol, né? Então, os times de futebol, de um modo geral, eles treinam para não tomar gol, porque se não tomar gol não perde, e para fazer gol, porque se fizer gol, ganha. Se fizer gol e não tomar gol, ganha o jogo. Para isso, tem todo um treinamento, contrata-se jogadores caros, contrata técnico do exterior, desenvolve estratégia, ou seja, faz todo um trabalho para que não aconteça o gol contra e aconteça o gol pró. Na gestão, nós temos a mesma coisa. O que é gestão na essência? É você aumentar venda, que é o gol a favor, né? E evitar o gol contra, que é a redução de despesa. Então, se você analisar a gestão com essa metáfora entre gestão e futebol, tem muito a ver. E o que é necessário fazer na gestão? A mesma coisa que se faz no futebol. Você precisa selecionar os melhores, você precisa treinar os melhores, né? Você precisa ter uma estratégia muito bem definida, né? E você precisa estar o tempo todo voltado para a motivação do seu
time para que o gol a favor aconteça e você minimiza o gol contra, que é o aumento de despesa. Nesse momento, né, todas as empresas estão, de certa forma, fragilizadas, né, porque nós estamos com uma dificuldade enorme de aumentar venda, né, e estamos com uma facilidade muito grande de aumentar a despesa, né, porque você agregou o seu modelo de trabalho uma série de protocolos, né, uma série vamos dizer, de novas atribuições e reduziu a venda. E o problema não foi só a redução de venda, o problema foi a redução de venda e também com redução de margem, porque a população, de modo geral, também está fragilizada financeiramente, né? E a população está com pouco dinheiro para gastar. E aí você também, muitos dos negócios estão sendo forçados a mexer na margem. Então, num período onde você tem aumento de pressão por custo, redução de venda e redução de margem, as pessoas tornam-se cada vez mais importantes. Como é que você administra esse conflito existente? E outra coisa, numa empresa familiar, que é a grande parte das empresas brasileiras, 90% das empresas brasileiras, e no varejo isso é até o número, talvez seja até maior do que isso, é pequena empresa e empresa, vamos dizer assim, familiar. E na empresa familiar tem um complicador adicional, que a redução da despesa leva também à redução da retirada, né? Isso. E essa redução da retirada acaba causando um conflito entre a própria família, que tem um determinado padrão e tem que cair esse padrão. Como é que é a importância da gestão das pessoas nesse contexto extremamente complicado? Eu acredito, Joedir, que uma coisa que pode contribuir muito para minimizar esse desafio, que não é pequeno, é essa questão que a gente fala muito, eu preciso motivar as pessoas, fulano não é motivado como eu. A gente sabe que motivação é porta que abre de dentro para fora, né? Então, você pode dar o estímulo que for, mas não tem nada melhor do que você puxar para a participação na empresa familiar. Ontem eu estava fazendo um trabalho fechado para uma empresa familiar que está expandindo na pandemia. E é uma empresa familiar mesmo, onde diferentes níveis de parentesco atuam juntos, né? Mas é importante que a primeira providência, a primeira consultoria que nós fizemos foi essa divisão de responsabilidades, né? De forma a dar condições para que todos tenham a sua participação no negócio, né? Definidas as responsabilidades de todo mundo, no sentido de que todo mundo é importante, que todo mundo pode dar a sua participação, todos vão ter foco nas soluções, um direcionamento único, claro que com muitas ideias diferentes, porque assim como tem conflito na família pelas ideias diferentes, tem conflito na empresa também. Muitas vezes, na mesa de jantar, as pessoas estão discutindo as questões da empresa. Acaba virando uma reunião de negócio, mas onde cada um quer dar a sua participação, a sua ideia, com foco na solução que acredita. Não tem coisa que engaje mais, seja numa empresa familiar ou em qualquer outra relação profissional, do que você sentir que você tem voz ativa, que a tua participação é importante, que a sua contribuição é valorizada por todos, por mais que seja questionada. Ainda mais num mundo como esse que a gente está vivendo, que não tem resposta certa. Então, aquilo que a princípio pode parecer um absurdo, pode ser a iniciativa mais adequada para esse momento que a gente está vivendo. Então, nessa empresa mesmo que eu estava trabalhando com a equipe ontem, e o trabalho da consultoria é sempre de procurar conciliar essas divergências, né? Fazer com que essas ideias se somem e que todo mundo saia dali com um aprendizado diferente e um plano de ação, né, único. Porque não dá para cada um puxar para um lado.
Então, eu acho que outro grande desafio, quando a gente fala da adaptabilidade genuína, é de verdade, se a minha ideia não foi a melhor, se a sua venceu, eu vou me preocupar em complementar a sua. E tem várias técnicas para a gente fazer isso com essas metodologias ágeis, né? Por exemplo, você dá uma ideia, eu antes de criticar a sua ideia, eu vou falar, e o que mais eu posso acrescentar à sua ideia? E o outro também, e o outro também, e o outro também. E com essas técnicas, né, de soma de ideias através desses métodos ágeis, a gente coloca as pessoas envolvidas e com foco em solução. Eu acredito que isso só traz ganho, né? Tanto para a relação entre essas pessoas, relação profissional, relação pessoal e realização da empresa. Muito bem. Acredito que é um bom caminho. Muito bem, Mônica. E tem outra coisa, né? O que está acontecendo nesse período? Eu acho que é mais um ingrediente que a gente pode trazer. Então, voltando lá ao princípio de gestão, que é aumentar a venda e reduzir despesa, só você consegue fazer isso mudando os processos. Porque se você fizer o processo, fazer da mesma forma que você fez ontem, for fazer amanhã, o resultado vai ser igual, né? E a gente, mudança é uma coisa muito difícil, principalmente numa empresa familiar, né? E nesse momento, é bom a gente deixar bem claro aí para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que nenhum negócio vai ser igual, nenhum profissional também vai ser igual ao que era até 15 de março. Ou seja, todos os negócios mudaram, o comportamento das pessoas mudou, né? O comportamento também mudou, e toda essa mudança provoca que a empresa também tem que ser diferente. Ou seja, a gente tem que mudar os nossos processos, tem que mudar o nosso processo de precificação, tem que mudar o nosso processo de compra, tem que selecionar novos fornecedores. Esse canal, essa mudança, o mundo está passando hoje por um processo de desglobalização. Ou seja, quem depende de produto importado, o segmento de moda, por exemplo, está sofrendo muito, porque os preços, além de ter aumentado o preço, você não consegue comprar aviamento, por exemplo, é uma coisa que acabou. Está com a dificuldade enorme de encontrar aviamento. Você tem a roupa pronta e falta o botão, falta o fecheclé. Hoje eu faço consultoria para uma empresa de importação e os produtos, a empresa trabalha muito com importação de tubos especiais para a plataforma de petróleo. O preço desse produto em dólar na China aumentou 40%. Então, não estou falando do aumento do preço, o dólar já aumentou 25% e o preço aumentou 40%. Tá? Então, essa globalização é uma coisa que ele vai, não tem a mínima dúvida, que está o mundo. Esse dia eu participei de uma live, de um evento internacional, e estava presente o presidente do Banco BRICS, que é um banco dos países em desenvolvimento, e ele estava dizendo o seguinte: o mundo agora, a gente vinha num processo de globalização acelerada e agora entra num processo de desglobalização. Nesse processo de globalização, você tem que estar focado em novos fornecedores, né? Novos produtos. Às vezes você tem um mix de produto muito dependente de importação, você vai ter que mudar esse mix, né? Então, tem que mudar processos. E a gente sabe, eu que trabalho com empresa familiar, né, fazendo consultoria, eu sei o quanto é difícil você mudar, porque numa empresa não familiar, o CEO da empresa, ou o gestor da empresa, chegou e deu: a partir de agora nós vamos fazer assim, e acabou. Né? Tem a ordem, chega lá, dá a ordem e consegue convencer muito na força. A empresa familiar é muito mais difícil você fazer isso. Né? Então, trabalhar esse processo de mudança nesse momento é o grande desafio das pessoas. Né? E trabalhar numa empresa familiar, às vezes, um entende que a mudança é necessária, o outro acha que não é o melhor caminho. Como conciliar isso? Pois é. A resistência à mudança é muito em função, né? Eu penso assim, Joedir, o que tem por trás dessa resistência à mudança, né? Que comportamentos são estimulados nas pessoas quando elas reagem? Não, mas para que vai mudar? Não, mas será que vai dar certo? Quando elas começam a questionar isso é a dúvida, o medo, né? A insegurança, que são
sentimentos, emoções naturais do ser humano. Então, isso tudo aflora um pouquinho mais. Então, o que eu tenho visto aí que está sendo uma grande preocupação, tanto em empresa grande como em empresa pequena? Que por mais que venha a ordem do CEO, né, a reação das pessoas, eu Sim. vou seguir, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas internamente, às vezes, existem alguns sabotadores ali que acabam freando um pouco mais o ritmo das ações. Então, eu tenho percebido uma preocupação grande em trabalhar as soft skills, né? Que é justamente as competências comportamentais. Para quê? Para dar mais conforto diante de mudanças, diante de situações inseguras, para que a pessoa aprenda a conviver com todas essas emoções que nós estamos sendo obrigados a viver. E, por outro lado, trabalhar soft skills, né? O último treinamento que nós fizemos trabalhou 6 soft skills em um grupo de líderes, né? De líderes empreendedores. Quais foram essas soft skills? Comunicação, em primeiro lugar, né? Porque a comunicação permeia tudo. Quando você fala de buscar novos fornecedores, novos produtos, fazer novos processos, se a comunicação não for efetiva entre as pessoas que vão fazer isso acontecer, ou através de negociação, ou através de implantação de novas rotinas, a coisa já começa truncada. Então, trabalhar a comunicação, trabalhar os estilos de liderança, né, que cada vez mais a gente estimula a cada um ser o líder, desde líder de si próprio, a líder da sua função, né, e líder dos processos que você toma conta. Então, comunicação, liderança, administração de conflitos, porque nós já sabemos que eles vão existir, né? Gestão de tempo, que a demanda de atividades, de responsabilidades está cada vez maior. E como que eu vou fazer a gestão do meu tempo? Aonde que eu vou dar o foco, né? O que realmente é importante, que dá resultado para a empresa? E como que eu vou priorizar isso? E sem contar da parte de integração, né? de pensamento estratégico alinhado. Isso também tem sido uma soft skill muito trabalhada e que impacta diretamente nisso que você está falando, dessa necessidade de mudança de processo e de encarar as mudanças necessárias, né? Da melhor forma. Muito bem, perfeito aí a sua colocação. Só tem aqui uma aluna nossa, Elizabeth Paulista, ela está fez Maravilha. MBA com a gente. Hoje ela mora lá em Alegrete, é candidata a vereadora em Alegrete. E o Castro, Coronel Castro, que é coronel do Exército, o esposo dela, é candidato a vice-prefeito lá em Alegrete. Está mandando um abraço aqui. Saudades de aprender sempre com os mestres. Um abraço, Que coisa boa. Elizabeth Paulista. O Idmar Dias Oliveira, Edmar também mandando aqui um abraço. O Edmar eu conheci na Amoedo, você também conheceu, né? Era o gerente lá da Amoedo, Edmar Dias Oliveira. A Rose, sempre nos acompanhando. Professor Valmir, querido professor Valmir, lá do Cindy Lojas, que era o gerente financeiro do Cindy Lojas. Saudade. O Wallace Lírio, o Emerson Soares, o César Gomes, a Márcia Azevedo de Brito, lá da minha cidade, Conceição de Macabu, uma amiga muito especial, a Marcinha, o Águila Previdência também, a Ivonete Viana Neves, lá de Conceição de Macabu, minha prima também está aqui nos assistindo, ou seja, e tem outras pessoas aqui, como o meu colega de doutorado lá do Vladimir Leite, o meu colega de Petrobras, o Cristino, lá de Porto Alegre, fugiu agora o nome do meu amigo aqui, entendeu? Então, essas pessoas todas aqui estão nos assistindo. Mas quem está nos assistindo e quiser aprofundar o seu conhecimento sobre liderança, o grande problema é o seguinte: liderança é comportamento, né? Você, na gestão, para ser um bom gestor, você precisa ter 2 braços vamos dizer assim, 2 ramos de conhecimento. Você precisa conhecer as ferramentas de gestão e precisa conhecer liderança. Lá no meu blog, no JTB Consultoria, eu escrevi um artigo sobre um livro
chama-se Os Desafios da Liderança, como mudar os processos da sua empresa. Esse livro, Mônica, são 2 professores, eles vêm pesquisando liderança desde os anos 80 e vêm identificando, eles já pesquisaram 2.500.000 gestores do mundo todo, de todos os segmentos, desde igreja, de religião, governo, e ele construiu um perfil do que é um gestor, né? O que é uma liderança de sucesso nesse mundo, desde os anos 80. E esse livro está na 6ª edição. Se você não leu, está na hora de... Eu estou recomendando ler. Eu já li, é fantástico esse livro. Ele está lá no meu blog da JTB Consultoria. Eu escrevi um resumo, fiz um resumo do livro e coloquei quem quiser aprofundar, lê o livro. Quem não quiser aprofundar, quem tiver falta de tempo ou um pouco a mais de preguiça, pode ler o artigo. Já está lá o resumo pronto. Já tem o resumo pronto. Obviamente que o livro é um livro fantástico. E nesse livro, nesse momento, a gente tem que estar o tempo todo aperfeiçoando o nosso processo de liderança. Nas empresas, de um modo geral, o que é? Eu entro numa pequena empresa e a primeira coisa que eu faço, uma pequena ou média empresa, é primeiro rever os processos, né? Porque os processos são fundamentais para você. E a segunda fase é você mexer na liderança. Porque se você não mexer com a cabeça das pessoas, tá? Não construir um modelo, cada um tem o seu modelo de liderança e ele precisa construir o seu modelo de liderança, tem que ser baseado em valores, né? E ele tem que saber identificar os valores das pessoas com as quais ele trabalha para tentar conduzir esses valores, né, que não seja conflitante com os seus, para trazer e seguir em frente. Então, esse livro é muito bom, eu recomendo. Primeiro entra lá no blog, leia o resumo, e se gostar, compre o livro, que vale a pena ler, Os Desafios da Liderança, né? Então, e uma das coisas que a gente percebe que é muito difícil, mudar processo, você treina, você consegue mapear os processos, treinar os processos, estabelecer métrica de resultado, de avaliação, você consegue fazer isso relativamente fácil. Não é fácil, mas é mais fácil do que você conseguir mudar comportamento. Porque uma das coisas difíceis que você, como gerente de RH, ou um especialista em RH, você tem certeza que você sabe o quanto é difícil você mudar comportamento, né? Como que principalmente o pequeno negócio, pode mudar comportamento, né? Eu que trabalho, a gente que trabalha, você sabe que eu sou um especialista aí em educação corporativa, eu vivo mais de 20 anos estudando sobre isso. Dada a Universidade do Varejo, por exemplo, nós formamos mais de 10 mil profissionais de varejo, né? Em curso de MBA, em curso de graduação, e curso aberto, curso em company. Fizemos aquele trabalho todo lá no Hortifruti, com 6 turmas de entre graduação e pós-graduação, cursos abertos, ou seja, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de educação corporativa, e a gente percebe que o grande problema é o comportamento. E nas organizações, o que acontece? As pessoas são contratadas pelo seu conhecimento técnico e são demitidas pelo comportamento. Porque colocar no papel a parte a experiência que ele tem, todo o conhecimento é fácil e você consegue avaliar mais fácil do que o comportamento. Então, como que você, como profissional de recursos humanos, que tem parceria, você tem recrutado excelentes profissionais para a gente, né? Dá uma dica de como você fazer uma boa seleção, um processo para que você traga as pessoas nas empresas. Eu hoje, por exemplo, eu não, né? Grande parte dos líderes do mundo tem uma empresa chamada Zappos. Ela começou vendendo sapato pela internet. Hoje é um gigante. ZAPPO, quem quiser pesquisar essa empresa.
E lá na NRF de 2 anos passados, o gestor, o CEO dessa empresa já era a segunda vez que ele estava dizendo o seguinte: ele contrata as pessoas e a pessoa leva 2 meses em treinamento. 2 meses, mas não fala em um processo técnico na empresa. 2 meses falando de valores da empresa. No final do processo, eles, sempre que possível, ele vai à turma e ele oferece, a primeira coisa ele oferece: olha, gente, se vocês não têm condições, não se sentir confortável em respeitar integralmente os valores da empresa, eu dou um salário para que vocês não entrem na empresa, desistam aqui do processo. Tem alguém? Não. Olha, eu ofereço 2 salários para aquele que não se sentir confortável e ele já chegou até 10 salários. Depois que passa, que ele tem certeza que as pessoas vão seguir os valores da empresa, que obviamente ele procura avaliar se os valores da pessoa são compatíveis com o valor da empresa, aí ele contrata. E aí vai dar o treinamento técnico, né? Então, você vê que os valores estão se tornando, já são importantes, mas estão se tornando cada vez mais importantes nesse processo de gestão das empresas. Tem um outro também, o Richard Branson, que é um dos maiores especialistas. Eu estava num evento, até o Renato estava lá com a gente, lá em Nova York, eu não sei se você estava nesse ano, e ele estava contando algumas experiências que ele contrata as pessoas também por comportamento. E ele vai de motorista, né? Ele vai buscar os candidatos. Ele foi buscar um candidato no hotel, você ouviu essa história, no aeroporto, e botou um boné e disfarçou. Chegou lá, a primeira coisa que o candidato a um dos CEOs das empresas dele, o cara chegou, mandou ele pegar a mala, né? Pega essa mala, põe aqui. E foi dando esporro no cara, né? até o escritório. Ele chegou na porta do escritório, tirou o chapéu e falou assim: olha, lamentavelmente, você está dispensado. Não, ele nem levou para a entrevista. Você está dispensado da entrevista que você não tem, os seus valores não combinam com a minha empresa. E aí dispensou pessoas. Como é que você vê, só fazendo essa amplitude do assunto, né? Como é que você identifica essa importância dos valores, né? E como você conciliar contratar as pessoas com os valores adequados ao dia a dia da empresa, aos valores da organização? Pois é, eu começo justamente por aí, né? Tentando conhecer o comportamento dessa pessoa e de uma forma onde a gente ganhe tempo, porque não adianta você entrevistar uma pessoa, ela vai te falar tudo que você quer ouvir. Hoje em dia tem curso preparatório para entrevista. Então, até algumas perguntas já são muito manjadas, né? As pessoas já vêm com o script pronto. E eu acredito também, eu estava lá quando escutamos essa história do Richard Branson, e o objetivo é o mesmo, a gente precisa primeiro conhecer a pessoa, que comportamentos, que valores são naturais dessa pessoa, sem que ela esteja numa posição de avaliação, que ela pelo menos se esqueça que está sendo avaliada. Então, é muito comum eu fazer dinâmicas, né? E agora é tudo no Zoom também, até interativo. Eu fiz semana passada um processo seletivo, onde nós colocamos situações do dia a dia e não só provas situacionais, né? Isso a gente usa também. Mas na dinâmica, a gente quer saber escolhas, enigmas que não tenham nada a ver com o trabalho, mas quais seriam as escolhas daquelas pessoas? Que prioridade elas dariam para os enigmas? Que ali, por trás das respostas das pessoas, a gente já começa a traduzir isso em valores. Bom, então, se ela salvou essa pessoa mais velha nesse enigma que nós colocamos para ela, ela tem um respeito, né? E você começa a linkar com as relações familiares, com os comportamentos que elas vão trazendo nas sessões que a gente coloca, né, nas situações. Depois, provas situacionais, uma coisa mais específica, né, coisas que possam acontecer no dia a dia de trabalho.
você está lá fazendo um atendimento a um cliente e esse cliente te oferece uma vantagem financeira para que você faça uma venda adicional para ele de um outro produto. Como você se comporta nessa negociação? É importante você saber negociar. E às vezes as pessoas caem, né, e acabam se entregando. Ah, não, se tem uma vantagem financeira, isso fala mais alto. Será que é isso que combina com a empresa? Né? Não, pronto, esse já está desclassificado porque já furou com uma resposta que fere um valor da empresa. Então, a gente procura identificar nessas atividades práticas, descontraídas, de grupo ou individuais, onde a gente busca fazer a avaliação dos valores dessa pessoa. O que é realmente importante, o que ela não abre mão, o que ela prioriza, né? E até nessa de semana passada, passou nesse filtro geral umas 4 candidatas. E uma delas eu depois fui para o filtro individual, que aí é entrevista por competência, mas que tem ali os valores também sendo avaliados. Eu falei, tá bom, mas você então está trabalhando, né? Você está buscando uma melhor colocação no mercado, é natural isso. Agora, se for você a pessoa escolhida para essa vaga, como vai ser para você sair do seu atual emprego? Ah, eu saio na mesma hora. Não, pode deixar. Será que eu gostaria que ela fizesse isso Isso dentro da minha da minha empresa? empresa? Né? Se ela está fazendo lá, com certeza aqui ela vai repetir esse comportamento. Então, são situações que são colocadas que têm, no fundo, essa intenção de conhecer a pessoa, o comportamento, o que ela valoriza, como que ela se comporta no dia a dia, que é assim que ela vai se comportar lá dentro. Por mais que ela tenha orientação técnica, o comportamento sempre fala muito alto. E quando a gente contrata um comportamento que já está alinhado, fica mais fácil aí a adaptação. Perfeito. Mônica, nós temos aqui mais visitas, nós temos aqui nos assistindo Francisco Caldas. Francisco Caldas é um dos grandes consultores lá de Pernambuco. Francisco, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Já fizemos palestras junto lá na Associação de Logista de Shopping do Estado de Pernambuco. Francisco é um grande palestrante lá do Nordeste do país. Tenho aqui meu amigo Irani Varela, também seu conhecido também. O meu amigo Irani Varela foi meu colega de Petrobras, foi diretor da Petrobras, foi um dos melhores gestores que foi superintendente do SEMPES, foi superintendente da Bacia de Campos, ou seja, foi um dos grandes gestores que a Petrobras já teve. Hoje está aposentado, pobre, graças a Deus, né? Que não passou para a diretoria da Petrobras, está pobre, não Valores, tem valor. Os valores dele funcionou mais do que tudo. valores funcionaram. A importância dos valores, né? Então, está aqui o meu amigo Irani assistindo a gente. E realmente, Mônica, a gente não pode abrir mão disso. Você sabe que eu tenho bastante experiência de gestão, né? Você me conhece muito bem, sabe que a gente tem eu sempre digo, eu sou um RH, né, disfarçado, mas eu não contrato nenhum cargo de gerência, né? Mônica, você congelou aí, hein? Acho que caiu a internet da Mônica. Da Mônica é minha. Olá, Mônica. Voltou, agora voltamos. Voltamos. Então, caiu aqui a internet, mas graças a Deus voltamos. Então, Maravilha. nós estávamos conversando justamente sobre, né, falando aqui sobre valores, né, e a importância dos valores. Você não contrata nenhum gestor sem... Eu parei de te ouvir aí. Você sabe disso, que eu sempre que vou contratar, eu sou consultor da empresa, recebo para isso, mas quando eu vou recrutar esse tempo, eu recrutei recentemente um gerente financeiro para uma empresa, recrutei um grupo de gestores da área comercial, né? Inclusive um gerente de técnico de alto nível. Eu não faço sem a participação, sempre eu peço a Mônica, contrato a Mônica para nos ajudar nesse sentido, porque a parte técnica eu consigo avaliar toda. A parte técnica eu consigo, mas a parte comportamental
eu uso. Então, é um recado que eu dou aí para quem precisa contratar pessoas. Sempre que possível, contrate um especialista em RH, mas que conheça efetivamente do assunto, né? Porque é fundamental você contratar as pessoas com o perfil certo. Ou seja, o perfil hoje são os valores que essa empresa, que essa pessoa tem. Se esses valores forem incompatíveis com os valores da organização, isso não casa. Então, é extremamente importante usar vamos dizer assim, todo o conhecimento, toda a tecnologia, tudo que está ao alcance para a gente recrutar as pessoas certas. Acho que isso aí é uma coisa fundamental que a gente precisa fazer e eu, graças a Deus, tenho tido sucesso, né? É claro, nós contratamos esse tempo passado o gestor, um cara brilhante, e conversamos com ele se ele tinha interesse de sair para outra empresa. Eu disse, não tem interesse, vou ficar aqui, quero ficar. Semana seguinte ofereceram 3 vezes o salário que a gente estava pagando. Aí ele É sinal chegou, que ele era brilhante mesmo, né? era brilhante mesmo, ele chegou, ofereceu 3 vezes, quase 3 vezes, 2,9 vezes o salário que ele estava ganhando. E aí ele veio todo sem jeito falar comigo. Eu falei, não, cara, você tem todo direito, né? Se o seu salário fosse um pouco mais, eu ia negociar com o proprietário da empresa e a gente ia chegar. Você é um cara brilhante, mas você está fora do nosso. Não dá para o Flamengo contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo juntos. Né? Então, e ele saiu, acabou ficando. Aí conversou também com o dono da empresa aceitou, entendeu? Mas às vezes a gente faz isso também, né? Mas ele foi extremamente, usou todos os valores, foi extremamente honesto, chegou, conversou, botou a proposta que ele tinha na mesa, ele pediu a proposta por escrito, mostrou para a gente, disse, vai com Deus, entendeu? Sorte lá no seu novo trabalho, não dá para a gente segurar. Né? Então, tem que ser bom para os dois lados, né, tem que ser bom Juedi? para os dois Quando a lados. gente trabalha em cima de valores, é até mais fácil de reter também essa pessoa. Nesse caso aí, realmente foi uma proposta. É uma proposta indecorosa para a gente. Pois é, mostrou mais uma vez que realmente ele tinha esse valor todo e que deve seguir, né? A empresa também libera para ele seguir o crescimento dele. Seguir o crescimento dele. Também está aqui nos acompanhando o Mário Filho, um grande advogado lá da região de Campos. Mário, um prazer revê-lo por aqui. 30 anos que eu não vejo o Mário. Está aqui nos assistindo também hoje. Mas então é importante, Mônica, eu gostaria de mencionar mais um fato, o nosso horário aqui já está se caminhando aqui para o final, mas eu gostaria de... eu escrevi lá no meu blog também, tem um artigo que eu escrevi sobre educação corporativa. Eu participei de um evento de Encontro Maranhense de Administradores. E foram 13 doutores em administração participando desse grupo. Grupo realmente muito qualificado. E o meu tema, na minha palestra, foi sobre educação corporativa. E nesse artigo que eu escrevi, quem pode ir lá no site, baixar, usar à vontade, é só colocar lá a referência que está bom, né? Pode usar à vontade o artigo. E hoje eu fiz alguns questionamentos nesse artigo. Eu até brinquei na minha palestra, eu digo que eu ia utilizar a estratégia do Sócrates. O Sócrates foi o maior filósofo de todos os tempos e nunca respondeu uma pergunta. Ele só fez pergunta. E hoje a gente vive num mundo que quanto mais perguntas a gente faz, melhor. Hoje, o inteligente não é o que pergunta, né? Não é o que responde a pergunta, é quem faz a pergunta. Quem faz a pergunta. E um dos questionamentos que a gente faz é o seguinte: no mundo hoje, no SP500, que é o estudo das maiores empresas, 500 maiores empresas, em 1960, essas empresas, a média de ano dessas empresas era de 70 anos. O mesmo índice de 2020
a média de idade é de 18 anos. Isso aqui era de 60 anos. Isso aqui dá uma redução de 70%. Ou seja, enquanto a média de idade da população aumenta, as organizações diminuem. No Brasil, eu estava vendo um estudo essa semana, 70% das empresas fecham até o 3º ano. Esse é um outro complicador. Mais um complicador. No Brasil, a média de permanência do empregado na empresa, segundo o CAGED, está menos de 2 anos. E do CEO, que no mundo fica em torno de 4,5 anos, no Brasil, um CEO permanece da empresa durante 2,5 anos. Então, a cada 2 anos, a empresa perde o bem mais valioso que qualquer empresa tem, que são as pessoas, e elas vão embora e levam o conhecimento. Então, o grande desafio do RH, né, do recurso humano das empresas, que antigamente a gente tinha um profissional de RH, hoje todos os profissionais têm que ser um gerente de RH, né? Qualquer gestor hoje tem que ser um gestor de RH. Como que você, se as pessoas não ficam na empresa, ficam menos de 2 anos. Teve um outro estudo que foi feito com 500 empresas no Brasil e você tem tempo de casas até 3 anos e mais de 10. De 3 a 10 não tem ninguém. Porque o jovem há mais tempo, como a gente, ficava... O meu orgulho foi entrar na Petrobras e sair 25 anos depois. Hoje, quem faz isso não consegue mais emprego em lugar nenhum. Hoje, o moderno é você passar 2 anos numa empresa, é o tempo. 2, 3, o CEO, 2 anos e meio. Como é que você consegue, como gestor, como especialista de RH, com essa rotatividade das pessoas, manter 2 coisas? A cultura da empresa, que é baseada em valores, e manter e fazer uma gestão do conhecimento. Essa é uma pergunta de $1 milhão, mas tenho certeza que você vai respondê-las. Você me ajuda porque você vai fazendo as perguntas, mas você já vai direcionando e eu tenho essa facilidade de ir acompanhando o teu raciocínio, né? A gestão do conhecimento é justamente a preocupação que deve ser maior da empresa, né? Nós temos nesse período curto, né, os ciclos de pessoas se renovando. Então, quanto mais nós proporcionarmos essa troca e fazermos o registro do conhecimento na empresa, através dos processos, através dos treinamentos, através das mentorias, através do preparo das lideranças, né, no sentido de conseguir... outra realidade comum que a gente encontra nas empresas é esse choque de gerações, né? As gerações estão se encontrando nas empresas e não é mais época de brigar quem que está certo, quem que está errado, o que, que vale mais, se é a experiência ou se é a velocidade. Pelo contrário, é somar esses potenciais, né? Somar essa experiência com essa velocidade. E um acabar aprendendo com o Só te interrompendo, né? Hoje, a sobrevivência se dá pela tradição com a inovação, né? Você também assistiu lá a palestra do presidente da Mundial da Levis, em Nova York, e perguntaram a ele, a Levis estava fazendo naquele ano 154 anos. Perguntaram por que uma empresa de 154 anos se reinventou e permanece jovem. A gente faz 2 coisas. A gente usa a tradição e a inovação juntas. A gente tem a calça 500, né? A 500, modelo clássico, né? Que foi a origem lá dos carvoeiros que começavam a usar a primeira calça, e a gente tem hoje uma jaqueta com inteligência artificial, que ele entrou de bicicleta no salão, ouvindo uma música alta, e a música estava sendo tocada no botão da jaqueta. E ele fez um produto inovador para o caminhoneiro americano que tinha dificuldade de pegar o celular. Ele colocou, então podia ouvir música e fazer tudo num botão que estava na manga da camiseta. Que é a inteligência, a internet das coisas proporcionando esse tipo de facilidade, né?
Então, é só para, desculpe ter interrompido, mas não deve haver. É claro que há conflito, mas a importância é Mas se tem que ser você bem juntar administrado. a inovação do jovem, né, com a tradição do pai. Eu estou Uhum. fazendo esses dias numa empresa, eu fui e cheguei lá, levei um susto da briga do filho com o pai, né? E aí o pai já estava todo sem jeito, me perguntou, Juedi, você não acha que eu tenho razão? Eu falei, você tem razão, o seu filho também tem razão. Agora, É vocês verdade. perdem a razão quando você, pai, não ouve o filho e quando você, filho, não ouve o pai. Aí vocês dois perdem a razão. Mas os dois estão certos. Agora, o que você tem que manter? Você tem que manter a tradição que você tem na sua empresa com a inovação que o seu filho pretende implementar. E essa dose entre inovação e tradição é que vai fazer a sua empresa continuar viva. Prossegue, então, aí, desculpa E interromper. complementando, que vai azeitar ainda mais essa relação são os valores, que Sim, esses sim são um ponto em comum, né? São um ponto em comum que vão fazer um respeitar o outro, um complementar o outro. E eu acho que entra aí também o trabalho dessas lideranças no sentido de saber lidar com diferentes níveis de maturidade e exercer a liderança situacional, de acordo com o liderado, de acordo com a urgência de uma situação, você precisa mudar, né, o comportamento necessário com foco naquele resultado. Ora vai ser diretivo, autocrático, ora vai trocar ideia, ora vai deixar a coisa acontecer, porque senão os resultados não vêm, né? Então eu acho que realmente para manter a cultura, a base são os valores que vai azeitar essas relações que são diferentes e fazer a gestão do conhecimento de forma a fazer com que a soma desses conhecimentos é que prevaleça e que possa ser registrado na empresa, passando a pertencer à empresa e não às pessoas, porque a gente sabe que elas vão embora um dia e, independente da pessoa, a gente vai ter um novo conhecimento entrando e esses ciclos vão só se somando aí e acrescentando para a empresa de uma maneira geral. No passado era fácil você fazer isso, porque ao entrar em uma empresa, você conseguia, né? Como as pessoas ficavam muito tempo, elas eram o arquivo, vamos dizer assim, o arquivo vivo da empresa. Então, você tinha É, qualquer dúvida, pergunta a Mônica que ela sabe, eu pergunto o Juedir que ele sabe. Pergunta... Hoje acabou isso, 2 anos depois acabou. Então, esse desafio que a gente está passando, que a gente está vivendo, né? Tem um outro desafio também que eu vou levar para você, é o como acompanhar. Hoje, se você analisar a dinâmica de evolução da sociedade, a velocidade é de jato, né? E a dinâmica de evolução das organizações, principalmente as universidades, que a gente tem falado muito sobre isso, mas nas empresas também, é uma dinâmica quase de... A relação é lebre para tartaruga, né? E esse gap, que sempre existiu, ele a cada dia essa distância aumenta, né? E eu sempre digo o seguinte, gente, você não pode ter uma empresa hoje e estar voltado só para dentro da empresa. O líder dessa empresa, o dono, o CEO, ele precisa ter um olho para dentro e um olho principalmente para fora, para ele acompanhar o que está acontecendo, né, no mercado, né, principalmente o que está acontecendo com o seu público-alvo, com o seu cliente, para que ele consiga... Qual é as empresas de sucesso hoje? Só interrompendo um pouquinho. Quais as empresas de sucesso hoje? Esses dias saiu um estudo, que também está lá no meu blog está virando um ponto de referência, né? As 50 empresas mais inovadoras do mundo, né? E, por um acaso, a Apple é a empresa mais inovadora do mundo. A Apple, hoje, você não sabe se ela tem fábrica, você compra um aparelho da Apple, estou aqui usando um Mac da Apple, né? Eu não sei onde foi fabricado, pode ser em São Paulo, o meu iPhone pode ser fabricado na China, em qualquer lugar do mundo. O que essas empresas têm? Essas empresas têm
pessoas qualificadas e tem o quê? Tecnologia, que esse é o grande patrimônio das organizações. Nos anos 80, 70, o grande patrimônio das empresas eram as suas unidades fabris. Quem eram as maiores empresas do mundo? As montadoras de automóveis e as petrolíferas, que tinham as instalações. Hoje, a maior empresa do mundo. E para você ter uma ideia, o valor da Apple hoje é de 1,88 trilhões de dólares. O PIB brasileiro, toda a produção de 210 milhões de pessoas, durante o ano é de 1,84. Então, a Apple hoje vale mais do que todo o PIB brasileiro, né? Que a produção durante o ano vale mais do que isso. E uma empresa que não tem fábrica, não tem nada. O que ela tem? Pessoas e tecnologia. Então, hoje a gente tem três, vamos dizer assim, três pilares da gestão: pessoas, processos e tecnologia. Aí eu faço uma pergunta a você, né, e ao quem está nos assistindo. Será que uma empresa consegue construir bons processos e mantê-los sem pessoas qualificadas? Será que as empresas conseguem usar a melhor tecnologia com as pessoas sem pessoas qualificadas? Aí eu não preciso nem que você responda, eu vou deixar reflexão isso para que a nossa audiência possa refletir sobre isso, né? Mas, com certeza, se você não tiver gente qualificada, esquece que você não vai ter bons processos e que você não vai ter tecnologia, né? Então, resumindo, dos três, só tem uma: as pessoas. Então, investir nas pessoas é fundamental, né? Por isso que eu coloquei: o melhor remédio para a crise é o conhecimento, ou conhecimento, 2 pontos, melhor remédio para a crise. E a gente, em função disso, dessa preocupação, nós temos lá a nossa plataforma de ensino à distância, nós temos MBA à distância, né? Hoje nós estamos com uma nova modalidade de MBA, ele é à distância, com parte das aulas presenciais online, né? Que é para a gente conseguir trocar informação. Daqui a pouquinho, lá na Universidade do Varejo, vai estar aberta a primeira turma, que a gente vai iniciar no início do ano. E qual é a grande vantagem? O que a gente está fazendo? Pegando esse limão que foi a Covid-19 e transformando isso numa limonada. Porque através dessa plataforma, ou de outras que tem, através do Zoom, eu consigo fazer uma turma de MBA aqui no Rio de Janeiro, né? Ou em qualquer lugar, com aluno do Rio, com aluno de São Paulo, com aluno de Porto Alegre, com aluno de Manaus e com professores também, né? Estou desenvolvendo também um projeto que daqui a pouco nós vamos ter um MBA brasileiro aqui, com internacional, com uma universidade de Portugal, à distância, com aluno português, aluno brasileiro e mais 10 países de língua portuguesa. Nós estamos trabalhando nesse projeto agora, né? Que em breve ele vai ser aí divulgado. E a gente tem esse MBA que a gente está lançando aí. Hoje, os nossos cursos de curta duração, ele está com 75% de desconto lá na plataforma da Universidade do Varejo. E o MBA a gente vai lançar para o ano que vem, um MBA. Você já imaginou, né? Eu posso estar aqui e pegar um... Nós temos participado aqui toda semana, nós estamos aqui no nosso 28º Papo de Gestão, né? Então, a gente esperava fazer uns 4, já estamos no 28º e tem uma fila de liderança, que nós já fizemos praticamente todas as principais lideranças do país e vamos continuar com isso. E o que a gente faz? A gente pode fazer um MBA e eu convidar, por exemplo, o Marcelo Maia, que é o CEO do Dia Supermercado, que esse dia participou de uma live comigo. Um dos maiores, o Dia é uma cadeia de supermercado da Espanha, que tem só 900 lojas no Brasil. Eu posso trazê-lo para fazer uma palestra aqui no MBA, né? Eu posso trazer uma profissional do nível da Luísa Trajano, né? Para fazer uma coisa. A gente pode, ou seja,
essa crise está trazendo uma série de oportunidades. E o que a gente tem que focar? Não no problema, focar na solução. E eu tenho certeza que essa crise, para essa nossa área de conhecimento, ela vai beneficiar muito, né? Antes, por exemplo, como que as pessoas tinham oportunidade de estar participando de um evento desse aqui, né? Semana passada eu fiz um sobre educação com o Gilberto, que ele é um dos maiores especialistas em educação, fez doutorado em educação em Portugal, e a gente fazendo aqui falando sobre educação na universidade e nas organizações. Então, só para a gente caminhar para o encerramento, a importância do conhecimento. E não é porque eu trabalho com conhecimento, não, porque quem quer ganhar dinheiro, outra coisa. Se alguém quer ganhar dinheiro num país, não vai trabalhar com conhecimento, né? Não vai. Conhecimento aqui não dá dinheiro. É só você faz uma live com uma profissional do seu nível, tem aqui, normalmente uma live nossa chega até 500, 600 pessoas, que já é uma grande assistindo, né, ao longo da semana. Mas se você fizer um curso. Não, se você fizer uma live com a dupla sertaneja de qualquer lugar do Brasil, você vai ter, no mínimo, tá? Entrou aqui uma coisa de e-mail, aqui, uma tela de e-mail. Então, você vai ter, no mínimo, 2 milhões de pessoas assistindo, né? Então, com certeza, conhecimento no país não é, mas eu vou continuar, né? Enquanto eu tiver coragem e disposição, eu vou continuar brigando pelo conhecimento. Tem aqui nos assistindo também a Marcele, né? Nossa amiga Marcele. Maravilha. O grande mestre Anderson Dani, professor Anderson, né? O Anderson começou a vida dele com a gente aqui como professor. Ele trabalha num grande banco e aí foi para o Paraná, chegou lá, fez mestrado na FGV e hoje está aqui nos acompanhando aqui, já participou desse nosso papo de gestão e agora ele quer se dedicar, estou incentivando a fazer um doutorado, né, na área de gestão. Então, Dani, muito obrigado aqui pela sua audiência. Agradecendo, Mônica, já estamos aqui no final da nossa live, né, nosso papo. Agradecer muito a sua presença, né? É sempre um prazer ter a oportunidade e deixar aqui, agradecer a toda a nossa audiência e deixar para que você faça as suas considerações finais, lembrando que no próximo dia 3, que é o nosso próximo papo, eu vou conversar com um dos caras que mais entende de varejo de shopping center no Brasil, de loja de shopping center no Brasil, né? Que é o meu amigo Ricardo Galdino, de Pernambuco. Nós dois aí, tidos do mercado como as pessoas que conhecem bastante esse segmento de logística de shopping center, e o Galdino é um grande especialista, e nós vamos estar aqui conversando sobre os desafios de logística de shopping nesse novo mundo, nesse novo normal, porque não tem nada de normal, né? Nada então, de deixar normal. que você faça as suas considerações finais e o tempo que você precisar aí para você se despedir do nosso grupo, da nossa audiência. Eu quero só agradecer, Joedir, agradecer esse teu convite, a oportunidade de ter contato com a sua audiência, agradecer a presença de todos e cada vez mais reforçar essa questão da importância das pessoas. Desejar para todos nós, para todas as pessoas, para todos aqueles que a gente pode contribuir, para que desenvolva a sua resiliência, para que se torne cada vez mais antifrágil e adaptável, porque a soma dos conhecimentos é que vai fazer com que a gente ache as respostas que a gente está tanto buscando aí. Nós é que vamos construir essas respostas juntos através desse compartilhamento que está tão democratizado agora, que é o compartilhamento do conhecimento. Vamos somar, nos unir, compartilhar cada vez mais e caminhar aí para esse mundo que nós é que vamos construir daqui para frente. Tem hábitos que vieram para ficar.
É. Né? Então, que fique aí essa ideia de soma mesmo, soma de diferentes potenciais e busca por novas soluções, juntando gerações, perfis, posições diferentes. Isso aí é sempre bem-vindo, enriquece. Então, muito obrigada a você, obrigada à sua audiência e até uma próxima oportunidade, porque semana que vem eu estou assistindo ainda o Papo de Gestão. Tem aqui o meu amigo Irani Varela, tem aqui o Irani Varela, excelente o papo de gestão. O Anderson, é um prazer estar com vocês. Ou seja, o prazer é nosso. Irani, você está me devendo, né? Eu quero você aqui no Papo de Gestão, vou falar aqui em público, né? O convite que eu tenho feito, você está meio caroço de manga, meio escorregadinho, mas eu quero você aqui comigo, falando sobre um assunto importante. Eu sei que você é um cara que tem muito conhecimento, vamos compartilhar seu conhecimento aqui com o nosso público. E eu estava lembrando, Mônica, só para a gente, antes de encerrar, uma frase que me marcou muito, é do John Farner, que é o presidente do Walmart nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: o melhor investimento que podemos fazer é nas pessoas que estão atendendo os clientes, que estão nos pagando para a gente estar lá. Ou seja, é uma frase que melhor investimento. E era uma empresa, o Walmart sempre foi uma empresa que trabalhava com preço baixo todo dia. Chegou à conclusão que só preço não ia resolver o problema, e resolveu investir pesadamente nas pessoas. E esse presidente diz: o melhor investimento que pode fazer é nas pessoas. Então, invista nas pessoas, invista no seu conhecimento, invista na... E tem muita forma de conhecimento hoje não pago. Não é? Tem isso aqui, por exemplo, é uma coisa que nós não estamos... e tem muitos outros conhecimentos. Então, invista, tira pelo menos durante a semana, eu vou assistir pelo menos umas 2 horas por semana, ou 1 hora de semana, eu vou escolher um assunto que me interessa, que está no meu radar de profissional, para que a gente precisa fazer isso, tá? E lá nas nossas redes sociais, né? Eu tenho lá no Papo todos esses vídeos. A partir de amanhã eles vão estar lá no meu canal no YouTube, né? Lá tem todos os minutos de gestão, que é aquelas 1 minuto que a gente grava com dica de gestão, estão lá no meu canal de YouTube. No meu blog lá do JDB Consultoria tem N artigos que a gente escreveu, que está lá. Enfim, a gente está procurando dar essa contribuição, e o nosso objetivo, a nossa missão, é uma missão ambiciosa, é contribuir com a gestão, com a melhoria da gestão do varejo brasileiro, através da capacitação das pessoas. Então, eu fui buscar meu doutorado na área de gestão de varejo justamente para ter toda uma formação científica para isso. E essa é a minha missão, e eu espero ter seguidores para que isso possa dar continuidade. A gente já tem mais passado do que futuro, né? Então temos que preparar as novas pessoas para dar continuidade a esse desafio de compartilhar conhecimento no Brasil. Eu agradeço muito a nossa audiência. Espero que todos tenham uma excelente semana, e na terça-feira estaremos juntos. Você aguarde 1 minutinho que eu vou encerrar com você, vou fazer o encerramento aqui da nossa reunião com o nosso público, e eu quero só fechar aqui com você. Muito obrigado aí a toda a nossa audiência, e convide, se você gostou, se não gostou, fica quieto, tá? Mas se gostou, compartilhe com seus amigos. O vídeo está lá no meu canal no YouTube. Nos ajude, não paga nada, mas vai lá e faça a sua inscrição no vídeo, que você está contribuindo para a gente, para aumentar essa nossa audiência lá no vídeo. Então, vamos fazer um pacto pelo conhecimento, e conhecimento de verdade. Mais uma vez, Beth está mandando um abração para você, para todos nós aqui, né? Lá na divisa do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos e até a nossa próximo encontro na próxima terça-feira. E fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.